Olá, aluno do 7º ano. Então hoje iremos estudar o PET final avaliativo de língua portuguesa. Separe seu material e faça com muita atenção. Na página 2 nós temos aqui uma leitura inicial. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa e também pelo WhatsApp, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Seguidamente, nós temos aqui as atividades. Leia a tira de Calvin e Haroldo para responder as duas questões a seguir. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com o suspense. E aí transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado num aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Após essa leitura, nós temos aqui a atividade número 1. Na frase, se eu respondesse isso, que tem a ver aí com o terceiro quadrinho, o pronome demonstrativo é um importante elemento de coesão, porque retoma passagens já enunciadas. O que está sendo retomado pelo pronome isso no contexto acima? Então, nós vamos perceber que essa fala colocada aqui na atividade tem a ver com a que eu marquei aqui em amarelo. Então, se eu resolver este problema, acabo com o suspense. Vamos relembrar um pouco mais sobre o pronome demonstrativo para responder essa questão. Utilizamos o este, o esta e o isto em um texto quando eu estou referindo a algo que vai ser dito ou escrito. Utilizamos o esse, o essa e o isso quando algo já foi dito ou escrito. Então, nós temos uma diferença. Este quando vai ser dito e isso quando já foi dito. Como assim? Vamos prestar atenção no exercício. Percebemos aqui que o este foi utilizado porque o substantivo problema ainda iria ser colocado. Então, se eu resolver este problema, quer dizer, o este vem antes. Agora, se eu respondesse isso logo depois, ou se estivesse no lugar aqui do que está em amarelo que acabamos de ler, iríamos voltar aqui no texto e iríamos perceber que o problema é o que está sendo resolvido. Então, teríamos essa ideia. Para você justificar, você pode voltar naquela explicação, tá? Que eu acabei de apresentar sobre o pronome demonstrativo.
Número 2. A respeito dos argumentos utilizados por Calvin, é incorreto afirmar. Então, nós vamos marcar aqui a que está errada. Letra A. O argumento de Calvin é coerente, apresenta uma lógica interna, formalmente é correta. Então, você vai pensar, ele conseguiu justificar a sua ideia a respeito aí do dever de matemática? Letra B. Poderíamos dizer que o argumento de Calvin é aceitável, já que a resolução de um problema matemático não passa de uma abstração, não cabendo a comparação com os seres vivos. Então, quer dizer, nós temos os números e, nesse caso, eles não possuem vida. Então, ele está colocando essa ideia aqui na letra B. Calvin lança perguntas que nos remetem aos elementos da narrativa. Então, nós vamos perceber aqui a ideia do suspense, que sim, é um elemento da narrativa. E letra D, o vocábulo subtraído em um vai ser subtraído permite dupla leitura. No sentido denotativo, que é o sentido real, significa diminuir. No sentido figurado, significa eliminar. Isso ressalta que a característica do combate já foi definida. Ele é mortal. Então, você irá voltar aqui na parte em azul. Vou fazer a leitura num todo, mas preste atenção nessa marcação. Veja estes problemas, eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Então, o número aqui é, no caso, o que está sendo aí citado, né? Quando está se falando aqui que um deles será subtraído. Então, pense bem nessa questão final, tá? Isso ressalta que a característica do combate já foi definida. Ele é mortal. Então, preste atenção, ok? E vai marcar aí a alternativa aí, no caso que está errada. Na linguagem falada, é comum o emprego de construções em desacordo com a variedade padrão da língua. A primeira página do jornal abaixo contém uma construção que apresenta concordância verbal em desacordo com essa variedade. Observe a manchete abaixo para responder a próxima questão. Para isso, eu vou mostrar para você aí o resumo da concordância verbal, a regra geral da concordância verbal. Temos lá a seguinte explicação. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, singular, plural e pessoa, primeira, segunda e terceira. Mas como assim? Vamos pensar. Nós jamais criticamos tuas atitudes. No caso, o nós é o sujeito que vai concordar com o verbo criticar. Nós criticamos. No caso aqui, nós temos molhava a rua uma chuvinha fina e fria. No caso, uma chuvinha fina e fria é o sujeito, o núcleo é chuvinha. No caso, está no singular. Então, por isso que o verbo molhar está no singular. Voltando aqui no material, nós temos aqui em vermelho. Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. No caso, identifique-a e reescreva de acordo com a variedade padrão. Quer dizer, identificar o que está errado. Nesse caso, nós vamos perceber que nós temos dois verbos. Oferecem e traz. No caso, nós vamos perceber que redes sociais é o nosso sujeito, que está no plural. Então, tem algo aqui errado, né? Como já está se falando no exercício. Qual é o verbo que está errado? Oferecem ou traz? No caso, pense da seguinte forma. Redes sociais oferecem, redes sociais traz. Já notou, né? Então, você vai colocar aí, identificar esse erro e escrever aí de acordo com a variedade padrão. Continuando, leia o poema abaixo para responder à questão que se segue. Para isso, nós iremos ouvir a declamação do poema, no caso, que é chamado de soneto, a separação. De repente, do riso fez-se o pranto,
silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, Após ouvirmos o poema de Vinícius de Moraes, nós temos aqui a atividade 4. O poema acima é construído a partir de uma oposição de ideias. Identifique no poema pelo menos 2 pares de palavras ou expressões que formem antíteses. Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso dessa figura de linguagem? Nesse caso, eu vou lhe explicar o que é uma antítese. Temos aqui, a antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Então, temos aqui como exemplo, a palavra nasce-se-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Nesse caso, nós temos 2 palavras opostas, então, matar e ressuscitar. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, nós temos aqui a palavra guerra, que é o contrário aí de paz. Voltando aqui no material, nós entendemos que pranto é choro. Então, voltando aqui, no primeiro verso, nós temos aqui uma antítese. Então, riso e pranto. Então, você irá achar outras antíteses aí. No caso, qual o efeito de sentido provocado pelo uso dessa figura de linguagem? Eu vou mostrar a partir de um site essa explicação. Estou no site Fácil Letrando e temos aqui, em seus inúmeros poemas que tematizam o amor, a influência da poesia camuniana é extremamente forte e pode ser percebida na tentativa de analisar o amor, como também na estrutura, dando preferência para o soneto como forma poética de se expressar. E ao utilizar a antítese para expor as contradições pertinentes a esse sentimento, conferindo ao soneto vida nova à forma antiga, povoando de ecos camunianos o estilo de tão poucos poetas estreados depois da guerra. Nós temos aqui uma observação bem legal, olha. Nesse poema, Vinícius apresenta o amor em suas múltiplas manifestações: felicidade, pranto, drama, entrega, espanto, paixão. Com essa postura, o poeta instituiu aí, no caso, o fim do patriarcalismo nas relações afetivas do Brasil e soube cantar uma nova concepção sentimental mais concreta, mais livre de preconceito, mais atento às mulheres. O soneto da separação destruiu noções como o da eternidade do amor. Após essa leitura, com certeza você irá conseguir responder aí a atividade número 4. Vamos aí seguir com o texto. Então, aqui é o texto de uma cena aí da peça de teatro No Olho da Rua. Então, leia-o para responder a próxima questão. No elevador, 2 mulheres esperando o elevador chegar, falando uma com a outra. Ele, o pessimista, aparece depois, observa as 2 e diz. Então, nós temos aqui o pessimista. Nem tudo termina com o elevador que chega. E não é porque ele é automático que tudo vai andar mais rápido. Não é porque eu recebi um aumento que as coisas vão melhorar. Nada disso, nada disso. Tudo só tende a piorar. O nome dela eu já esqueci. E ainda não tenho dinheiro para o IRS, o IPTU, o ISS, FGTS e muito menos para
pensão. Tem também a prestação de que eu esqueci de pagar, a pressão que eu deixei de controlar e a daquela goteira da sala que não para de pingar. O elevador chega, ele abre a porta e deixa as duas entrarem primeiro, dentro do elevador. Então aqui nós temos a esotérica 1 e a esotérica 2. Não farei a leitura, tá, do nome, então vamos seguir aí no seu material. Ah, você sabe, né? A minha tia é muito positiva, muito pra cima, muito astral. Áries com Áries. Sabe como é, né? Nossa, que força! Menina, nem te conto, ela ainda tem Mercúrio em Escorpião. Vige, tem uma amiga minha que também tem Mercúrio em Escorpião. Pois é, quando eles colocam uma coisa na cabeça é fogo. Imagina, minha tia disse para mim com todas as letras que só aceitou deixar eu fazer o seu mapa por pura curiosidade. Mas ela não acredita em nada, nada mesmo, nada, nadinha de nada. Então, quando eu estava lendo o mapa dela, a campainha tocou. Minha tia atendeu a porta e um homem disse: tadinha, viver sem acreditar em nada deve ser duro, né? Ah, se deve, Deus me livre. Então, como eu estava contando, o homem disse: é um assalto. Minha nossa, é? Mas como ela tem Vênus em conjugação com Netuno, meu pai também é Vênus em conjugação com Netuno, e Marte em Escorpião. Que engraçado, totalmente diferente de mim. Eu tenho Marte em Libra. Então, não deu outra. O elevador para. A esotérica, número 2, chegou. Vamos descer? Aí as duas saem do elevador e o homem continua subindo. Ele fica bravo porque não conseguiu ouvir o final da história. Então, após essa leitura, nós temos aqui, comparando a estrutura do texto que você acabou de ler com a dos textos narrativos, observamos que ele se constrói de uma forma diferente. Como não há um narrador que conduz o enredo, de que forma, então, tomamos conhecimento da história? Qual é a função dos trechos escritos em letra de tipo diferente no texto em estudo? Eu fiz aqui a marcação em rosa, tá? Do que você tem que observar. Irei explicar aí esse gênero textual. Então, nós temos aí um texto dramático, tá? Que destina-se fundamentalmente aí a ser representado. Então, não tem narrador, como você observou, e predomina o diálogo. No caso, nós temos a didascália, que no caso tem as indicações cênicas entre parênteses e em itálico, relativas à movimentação, às atitudes das personagens, o cenário, o guarda-roupa, no caso se houver aí a descrição do que o personagem usa, a iluminação, a música e etc. No caso, nós temos também a questão do diálogo aí, no caso se tem dois personagens, e no caso se eu tenho um monólogo. Então, para responder essa questão, você vai observar essa parte aqui, tá? Do didascália, tá? Vai explicar com as suas palavras. No caso, vem explicando outras questões aqui, mas não é o que está pedindo no exercício. Voltando aqui, nós temos na página 5. O texto a seguir sugere mudanças que melhorem a vida da comunidade. Leia-o e responda a próxima questão. E o senhor diretor do Departamento de Trânsito de Fortaleza. No caso aqui antes, nós temos Fortaleza, Ceará, 12 de janeiro de 2010. Nós, moradores da rua Jair dos Santos Meneghetti, há anos enfrentamos sérios problemas com o trânsito local. Como é de seu conhecimento, a Avenida Olímpio de Souza é uma das mais movimentadas de nossa cidade. Ela concentra um grande número de veículos, incluindo, além de automóveis, ônibus e caminhões, já que conduz o fluxo tanto ao centro da cidade quanto às rodovias que levam às cidades vizinhas. Mesmo havendo duas pistas em cada sentido da Avenida Olímpio, é comum alguns veículos na altura do número 1500 tomarem nossa rua como atalho. Isso se deve a duas razões. Primeiramente, porque nos horários de pico é normal o trânsito fluir mais lentamente. Em segundo lugar, porque mais à frente, na altura do número 1700, existe um semáforo, que sinaliza o cruzamento da rua Silvia Arante com a Olímpio. Os motoristas, quando estão na altura do número 1500, conseguem avistar
o semáforo e, se ele está fechado, não hesitam em tomar aí a Jair dos Santos como atalho e sair já no número 1900 da Avenida Olímpia. O resultado não poderia ser diferente: poluição do ar, barulho insuportável de motores e buzinas, riscos constantes para as nossas crianças, insegurança em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida. Lembramos a Vossa Senhoria que a rua Jair dos Santos Meneghetti é predominantemente residencial e não comporta tal tipo de tráfego. Além disso, na campanha política do atual prefeito, que Vossa Senhoria naturalmente apoiou, uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Eis uma oportunidade de concretizar essa proposta, tomando-se uma dessas medidas práticas que ora sugerimos. Letra A. Inverter a mão da rua Jair dos Santos Meneghetti, que atualmente vai do número 1 para o número 225, ou, letra B, colocar 3 quebra-molas ou lombadas ao longo da rua Jair dos Santos Meneghetti, a primeira logo no início dela, em frente ao número 1. Acreditamos que a adoção aí de uma dessas soluções, que custariam um pouco e poderiam ser efetivadas em no máximo 2 dias, resolverá o problema de uma vez e conseguirá devolver-nos a tranquilidade que tínhamos no passado e a que temos direito ainda hoje. Para Vossa Senhoria e para o departamento que dirige, será também a oportunidade de se integrar às reais necessidades da população, cada vez mais conscientes de seus deveres e direitos. Certos de sua atenção, agradecemos, moradores da rua Jair dos Santos. Temos aqui a número 6. O texto lido é uma carta, portanto apresenta algumas características da carta comum. Quais são elas? Caso eu fiz algumas marcações aqui em azul, você irá perceber elas e também vou lhe mostrar a estrutura de uma carta para que você responda aí com maior confiança. Então, uma carta começa-se aí com o local e data, o vocativo, que é esse chamamento, que utiliza o pronome de tratamento, o corpo da carta, a despedida e a assinatura. Nós temos aqui a ilustração. No caso aqui, a segunda pergunta: qual é a solicitação que essa carta faz? Então, eu fiz a marcação em rosa para você aí fazer a leitura. Também temos a marcação em rosa aqui em relação ao trânsito local, então faça a leitura. Que consequências geradas pela situação descrita os autores apresentam para justificar tal pedido? Então aqui nós temos a parte em verde, logo depois da parte em verde nós temos aqui a questão da poluição do ar, o barulho insuportável. Então faça a leitura desses 2 parágrafos para você responder de forma aí completa. Continuando, que argumento de natureza política os autores utilizam para reforçar aí seu pedido? Então, nós temos aqui uma marcação em azul que você fará aí e tirará-se as suas conclusões. Dessa forma, nós finalizamos aí essa videoaula. Espero aí que eu tenha ajudado você, que você aí faça com bastante atenção, não fique aí nas respostas da internet, e sim pense nas dicas que eu lhe dei, tá ok? Então, um bom final de semana, tá? Um bom dia e um grande abraço.